sem perca de tempo, né? Vamos ver hoje, vamos estudar sobre o que Jesus ensinou sobre as Escrituras. Eu tenho certeza que Deus hoje tem grandes coisas para nós. O que Jesus nos ensinou sobre a Escritura? Irmãos, preste atenção numa coisa. Quando você compra um aparelho eletrônico, sempre vem um manual de instrução. Sempre vem um manual para que você use o aparelho da melhor forma possível. Para que você consiga extrair do aparelho todos os benefícios que ele pode nos dar. Não é verdade? Mas eu quero te contar uma coisa, que Deus também deixou um manual para a humanidade. Amém, irmãos? Olha, já está conosco ali a irmã Conceição. Está no YouTube conosco. Paz ao Senhor, Conceição. Então, queridos, olha só. Paz do Senhor, pastor Wando. Tenha um ótimo culto na presença de Jesus. Amém. Mário Beneditor, irmão Mário. Deus abençoe. Irmão Edson. Paz do Senhor, pastor. Coladinho no celular para receber a bênção. A paz. Então, irmãos, como você compra um aparelho como essa TV que eu estou mostrando para vocês agora, e você recebe um manual, Deus também deixou um manual. E por quê, querido? E esse manual é a Bíblia. Porque a Bíblia, ela precisa ser a nossa regra de fé. Ela precisa ser o nosso manual do dia a dia. Nós precisamos, irmãos, aprender a entender a Bíblia e colocar ela em nosso caminho, para que este manual, então, a Bíblia, ela nos ensine a usufruir do melhor que nós temos, irmãos. Amém, queridos? Então, muitos às vezes pensam que a Bíblia é coisa de gente ignorante. Algumas pessoas pensam que a Bíblia é coisa de gente que já é ultrapassado, que não olha para o futuro. Mas, irmãos, isso não é verdade. Olha só o que diz Isaac Newton. Irmão, Isaac Newton foi um grande cientista, foi um grande matemático, foi um grande teólogo. E olha o que este homem diz sobre a Bíblia. Ele diz assim: considero as Escrituras de Deus como sendo a filosofia mais sublime e encontro mais marcas de autenticidade na Bíblia do que em qualquer história profana, seja qual for. Olha só, querido. Então Isaac Newton, ele era um homem que não tinha cultura? Era um homem ultrapassado? Claro que não, gente. E olha o que ele diz, que ele não vê filosofia mais sublime do que a Bíblia. Você quer ver uma outra coisa? Esse homem aqui, desculpa, irmãos, deixa eu passar aqui. Este homem aqui vocês conhecem. Este homem, George Washington. George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Este homem foi considerado um dos maiores estrategistas militares de todos os tempos. Fez os Estados Unidos crescer como potência. Olha o que ele diz sobre a palavra de Deus. Impossível é governar bem o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Olha só, irmão. Aí eu falo para você mais uma vez, né? Que às vezes vão atrás de filosofias dizendo que a Bíblia é ultrapassada. Querido, se a Bíblia é ultrapassada, imaginam esses homens, hein? Então, nós precisamos entender. Eu fico pensando comigo agora, né? Se o nosso Brasil fosse governado por Deus e pela Bíblia, se os nossos governantes tirassem princípios da Bíblia para governar o país, que país nós teríamos, hein, irmãos? Que país maravilhoso seria esse? E os demais do mundo se usassem a mesma tecnologia, a Bíblia Sagrada. Olha que incrível, gente. Então, essa conversa de que a Bíblia é para ignorante não é verdade.
Porque homens cultos, homens inteligentíssimos já falavam da Bíblia Sagrada. Irmãos, agora tem uma pergunta para nós aqui. De acordo com Jesus, o que pode ser encontrado nas Escrituras? Então eu quero que você abra a tua Bíblia, se você estiver com a Bíblia aí, João 5:39. Se você tiver a sua Bíblia aí, anote João 5:39. Diz assim a palavra do Senhor: examinais as Escrituras. Olha o Jesus falando, irmão. Examinais as Escrituras, porque vós cuidar nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Irmãos, você entendeu o que Jesus falou? Estude a Escritura, procure na Escritura, porque você tem nela, na onde? Na Escritura, na Bíblia, na Palavra de Deus, a vida eterna. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Isso é Jesus falando para a gente da sua palavra. Agora, que severa repreensão Jesus fez aos líderes religiosos do seu tempo. Jesus também deu uma repreensão aos líderes religiosos daquele tempo. Isso está em Mateus 22:29. 22:29. É que eu falo meio alto, né? Rápido. A Denise falou que eu estou indo muito rápido. Então, Jesus lhe disse, errais por não conheceres as Escrituras nem o poder de Deus. Querido, preste atenção. Jesus disse, examine as Escrituras, porque nelas vocês vão encontrar a vida eterna. E elas vão te ensinar quem eu sou, porque elas testificam de mim. Então Jesus fala claro da palavra de Deus. E aí, irmãos, em Mateus 22, ele dá uma dura ao pessoal, porque ele diz assim, sabe por que vocês erram? Sabe por que vocês fazem as coisas erradas? Sabe por que as coisas de vocês estão tudo errado? Porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Irmãos, conhecer a Bíblia é fundamental para o povo de Deus. Vocês já repararam que hoje muitas pessoas estão abrindo muitas igrejas? Abre uma igreja aqui, abre uma igreja ali. E, irmãozinho, nos estudos que eu andei fazendo aí esses tempos atrás, eu fiquei abismado com alguns números. Vou dar um número para vocês aqui que vocês vão cair de costa, Pelos estudos que foram levantados por teólogos, tudo, 70% de quem está dirigindo as igrejas hoje não tinha condições de estar dirigindo, irmão. Por quê? Porque eles ainda não conhecem as Escrituras. E é lógico, querido, eu não estou falando, conheceu, acabou. Não. O conhecimento é uma coisa constante, todos os dias, como vocês estão fazendo agora. Eu estou falando para pessoas que conhecem a Bíblia, mas querem aprender um pouco mais. Então é sempre assim, aprendendo um pouco mais. Agora, qual era a Bíblia que Jesus usava, irmãos? Se Jesus disse, vocês erram porque não conhecem as Escrituras. E examine as Escrituras porque nela tem a vida eterna. Mas qual a Bíblia que Jesus usava? O Carlos está falando, a paz do Senhor, pastor, palavra abençoada. Deus abençoe, meu irmão. Então, preste atenção. Qual era a Bíblia que Jesus usava? Olha só, queridos. Mateus 5,17 diz assim, Jesus falando, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar a lei, mas vim cumprir. E aí mesmo em Mateus 7,12, ele diz assim, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Irmãos, tanto em Mateus 7,12 como 5,17, o que você viu ali de coincidência? A lei e os profetas. Do que Jesus estava dizendo, querido? No tempo de Jesus, entenda bem, o Novo Testamento ainda não havia sido escrito. Então, quando ele fala a lei, ele está se referindo aos 5 primeiros livros da Bíblia.
escreva. Quando Jesus nesse texto ele diz, olha, eu não vim revogar a lei, ele está falando principalmente dos 5 primeiros livros da Bíblia. Amém, querido? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Chamado também de Pentateuco, ou em alguns lugares chamados de Torá. Né? E os profetas são os demais livros até Malaquias. Então, o que Jesus está dizendo é que ele não veio revogar nem os 5 primeiros livros da lei, porque ali existia vários tipos de lei, e nem os livros dos profetas. Ele veio cumprir o que estava escrito ali. Amém? O Novo Testamento, irmãos, alguns estudiosos dizem que o primeiro livro do Novo Testamento foi a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Foi a carta de Paulo aos Tessalonicenses. E foi escrito mais ou menos por volta do ano 50 da era cristã. Ou seja, o Novo Testamento só foi escrito depois de 20 anos da morte de Jesus. Entendeu? Então, qual é a Bíblia que Jesus usava? O Antigo Testamento. Irmãos, tudo bem até aí? Dá um alô para mim aí se você está conseguindo. Vou beber uma água aqui. Tá tudo bem? Estão conseguindo entender? A Denise está falando que eu estou falando rápido. Amém, irmãos? Está dando para entender aí? Me responde aí. Para que a gente, se precisar, eu volto aqui mais um pouquinho. Ó, o Ney falou tudo sim. Graças a Deus. Tá tudo bem, né, gente? Amém? Alguém escreveu aí no YouTube ali. Tô só esperando vocês me dar um alô aqui para ver se tá tudo bem. Tá bom, estou entendendo, a Conceição falou. Conceição falou que tá entendendo. A Lúcia falou que tá tudo bem. Então, amém, irmãos. Vamos continuar. Então, a Bíblia de Jesus era o Antigo Testamento. Amém, queridos? Agora, irmãos, origem divina das Escrituras. Qual foi a origem das Escrituras? Agora, olha só, irmão. Quem levou os profetas a escrever o livro sagrado? Então, qual é a origem desse livro? Quem levou eles a escreverem este livro sagrado? Vocês sabem que toda a Bíblia demorou mais ou menos 1500 anos para ficar pronta. Anotem, né, irmãos? Então, a Bíblia, ela demorou mais ou menos 1500 anos para ficar pronta, né? Os 66 livros da nossa Bíblia. Agora, como é que, quem levou os profetas a escrever este livro? 2 Pedro 1:21. Olha o que nos diz 2 Pedro 1:21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Olha só, irmão. Então, a Bíblia, irmãos, ela foi escrita por 40 autores. 40 autores. E todos esses autores estavam movidos por quem? Pelo Espírito Santo. Então, queridos, a Bíblia, na hora que montaram o cânon bíblico, né? Ajuntaram-se lá todos os homens e começaram a montar. Todos os que escreveram, eles eram movidos pelo Espírito Santo. Deus colocou no homem este ensejo de escrever a Bíblia, porém usado pelo Espírito Santo. E você vê, querido, que tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento, eles não se contradizem. Aliás, o Novo Testamento, ele na verdade ele é uma continuação do Antigo Testamento. Então, jamais eles vão se contradizer. Amém, queridos? Deus, aleluia! Agora, Deus inspirou cerca de 40 profetas para escrever o livro sagrado, né? Então foi o que eu falei para vocês. 40 homens escreveram a Bíblia, num período mais ou menos de 1400 a 1500 anos. Ok? Tudo bem? Agora, quais eram as línguas originais da Bíblia?
Isso é interessante saber, querido. Por quê? Porque tem muitos textos na igreja, eu sempre, na escola bíblica, eu sempre falo, né? Para que você, às vezes, procure, às vezes, quando você tiver dúvida, tentar achar aquele texto no original, para ver o que realmente aquela palavra significava. Então, quais as línguas foram escritas a Bíblia? Então, irmãos, a Bíblia foi escrita em 3 idiomas. Ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Então, a primeira linguagem da Bíblia foi o hebraico. E eu não sei se vocês sabem, o hebraico é lido da direita para a esquerda. Então aqui está Gênesis 1, verso 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, quando você lê no hebraico, você lê de lá para cá. Então, seria Bereshit bara Elohim. Aqui, Elohim é o nome de Deus, no plural. Olha que interessante. Então, Elohim é o nome de Deus no plural. Então, queridos, eu vou tirar uma curiosidade de vocês aqui. Aqui, no hebraico, existe a palavra bará, né? Que é essa segunda palavra aqui. Lá no antigo Israel, a palavra bará só é usada para Deus, querido. Porque para o povo judeu, como a palavra é criar, né? É o verbo criar. Para ele criar é só Deus. Os outros fazem coisas. Agora, criador, só existe Deus. É por isso que a palavra ali é bará. Então eles não colocariam outra palavra. Então o verbo criar lá para o povo judeu eles não usam. Só usam para Deus. Porque só Deus é o criador. Amém, queridos? Tudo bem aí? Segunda língua é o aramaico. O aramaico, querido, é uma língua que hoje nós poderíamos dizer que é assim. Temos o português aqui nosso e temos o espanhol. São línguas primas. O aramaico também, né? Então Daniel 2:4, por exemplo, foi escrito em aramaico. Diz assim, ó: os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Então percebeu? Então também teve aramaico. Jesus, querido, Jesus falava aramaico, falava o hebraico, porque era a língua prima, e falava o grego, porque era a língua do restante do pessoal que falava. Então a língua mais usada na época de Jesus era o grego, né? Então Jesus falava isso também. Amém? E aqui, querido, está o grego, né? João 1, verso 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? Então aqui aparece, não sei se você consegue ver aqui, ó, o verbo aqui, ó, logos, né? Logos, o Deus, né? O nosso Jesus, logos. E aqui aparece a palavra theos, né? Que é Deus. Então, a Bíblia foi escrita em 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego. Amém, irmãos? Tudo tranquilo até aqui? Espero que vocês estejam entendendo. Se tiver alguma pergunta, coloquem aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa no Face ali, no YouTube. Vê se tem alguma coisa no YouTube aí, Denise. Pastor. Deixa eu só ler aqui, irmãos. Pastor, no YouTube não vemos o que está escrito no computador. Ah, tá refletindo. Acho que é reflexo da luz. Gente, me desculpe, gente. É o que eu falei para vocês. Depois eu até mando para vocês isso daqui. Eu acho que é o reflexo da luz aqui mesmo. Eu não sei se eu consigo. Não vou conseguir, queridos. Abaixa mais aí, Denise. Abaixa. Deixa eu ver. Não vai dar. Será que dá para pôr mais para perto aqui de mim? Gente, estou só tentando arrumar o YouTube aqui, tá? Vai virando um pouquinho aqui. A Denise está só tentando arrumar aqui. Não vai. A luz não vai deixar. Infelizmente a luz não vai deixar. Mas eu estou explicando para vocês. Vocês vão anotando. E depois aí eu coloco. A Denise está falando que no Face também não está dando para ver. Está muito claro, né?
Denise apareceu aqui agora. Estou aparecendo. Mas eu vou tentando explicando e depois eu mando este material para vocês, tá bom? Você me manda lá um zap e eu mando esse material em PDF para você, porque aí você vai conseguir entender melhor. Tudo bem, gente? A gente vai tentar melhorar isso aí, irmão, comprando um retroprojetor, né? O retroprojetor eliminaria esse problema de claridade aqui. Se eu apagar a luz, piora. Amém? Desculpa, tá, irmãos? Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu dar uma... Ó, não consigo, tá vendo? Ó? É a luz mesmo. Deixa eu ver se eu consigo pôr mais aqui, só na TV aqui, ó. Não dá, ó. Até piorou, parece, ó. Né? Então, eu vou deixar assim mesmo, tá bom, gente? Espero que vocês me perdoem. Amém, pessoal do YouTube? Vai anotando aí que depois eu mando esse estudo para você que vai ser muito bacana. Tá bom? Então vamos continuar. Agora, segundo Jesus, qual é a fonte da verdade? Olha só, irmãos. Jesus ele vai falar para a gente qual é a fonte da verdade. E esse texto é muito conhecido nosso. Está em João 17:17, né? Então Jesus disse assim, ó: santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Querido, olha que Jesus fala para mim e para você que nós devemos nos santificar na verdade. Ou seja, a nossa santificação está ligada na palavra de Deus. Se você não procura entender, se você não lê, se você não gosta de estudar, não gosta de aprender, a sua santificação é muito complicada, querido. Está dando para entender isso? Palavra de Deus, precisa se santificar na palavra de Deus. Amém? Olha aqui, olha a pergunta para nós aqui, ó. Se eu me santifico na palavra, quais são os benefícios trazidos então por estudar, por me santificar na palavra? 2 Timóteo, queridos, capítulo 3, verso 15. 2 Timóteo, capítulo 3, verso de número 15. Está escrito assim: e quem desde a infância sabe as sagradas letras. Paulo falando que Timóteo desde pequeno sabia as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha aí, querido. O estudar a palavra de Deus, primeira coisa, te torna sábio. Tá vendo? Tá vendo como a gente precisa? Olha, tudo conselho aqui da palavra de Deus, de Jesus nos ensinando. Aqui é Paulo escrevendo a Timóteo, mas olha o que ele nos diz. Olha, se você quer se tornar sábio, né? Se dedique nas sagradas letras. Isso vai trazer sabedoria para você. Verso 16. Toda a escritura, toda, olha lá, irmão, o velho e o novo. Porque lembre-se que aqui estava falando do Velho Testamento. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Está vendo, irmão? Então, a sua vida, existe um manual para a sua vida. Se chama Bíblia, querido. Se chama Palavra de Deus. É o Logos que nós lemos lá no grego. Deu para entender? A Bíblia, ela é atemporal, ela está além do tempo. Se quiser anotar, anote, né? Atemporal é além do tempo. Então a Bíblia ela é atemporal. Ela foi para aqueles tempos e ela serve para os nossos tempos, para nos ensinar, para nos repreender quando estamos errados, para nos corrigir e nos mostrar um novo caminho e também para nos educar na justiça. Então, querido, a tua Bíblia aí na tua casa, você tem um manual aí guardado que você não lê. Você tem um manual de vitória aí dentro da tua casa. Olha que interessante. Para te dar vitória, irmão. Vitória
fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Viu? Compreendeu? Pegou? Então, se você quer ser habilitado para toda boa obra, entender, ser sábio, irmãos, busque nas Escrituras. Oh, amém, irmãos? Vou tomar uma água aqui. Amém, queridos? Isso é uma maravilha para nós, não é verdade? E é como eu estou dizendo, nós temos, irmãos, a chave do sucesso dentro das nossas casas. A Bíblia pode entrar em ambientes que nós não conseguimos. E ela vai nos ensinar, ela vai nos corrigir e ela vai nos educar a ser pessoas melhores. E a corrigir alguns erros que as nossas próprias frustrações do dia, né, ou da vida nos traz. Então, quer corrigir isso? Estude a palavra de Deus. Amém? Olha lá, irmão. Por quanto tempo a palavra de Deus teria validade? Essa é uma pergunta interessante, né? Será que a palavra de Deus vale ainda? As pessoas falam, mas a Bíblia já caducou. Irmão, eu já ouvi falar isso. Que a Bíblia caducou. E já ouvi também dizer que o Velho Testamento não se usa mais. Você já ouviu dizer isso, irmão? Você já ouviu dizer isso? Mas olha o que diz aqui, ó, Mateus 24, 35. Jesus falando, passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Olha, irmãos, olha Jesus falando. Olha o que ele diz em Isaías 40, verso de número 8. Olha o que ele diz: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Amém, irmãos? Então, querido, é esse negócio de que o Velho Testamento já não serve mais, ou a Bíblia caducou. Conversa maligna, irmão. A Bíblia, ela é o nosso jornal de amanhã, querido. A Bíblia é o jornal de amanhã. Se você abrir a Bíblia e estudar a Bíblia, ela vai te mostrar os acontecimentos futuros. Irmãos, uma coisa que os grandes estudiosos do passado, eles gostavam de estudar era a Bíblia. Isaac Newton, ele disse que ele percebeu que a Bíblia, ela se adiantava ao futuro. Ó, que coisa, irmãos. Então, eu e você, nós temos aí na nossa casa o manual do sucesso. O manual para reverter as coisas e caminharmos conforme Cristo quer que a gente caminhe. Amém, irmãos? Olha lá. Sobre quem Cristo pronunciou uma bênção especial. Olha que interessante. Sabia que Jesus, ele pronunciou uma bênção especial para um tipo de pessoa? E vamos ver. Lucas 11, verso de número 28. Lucas 11, verso de número 28 diz assim: ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurado são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Olha, ele fala, olha, bem-aventurado, feliz são vocês que estão aprendendo aqui comigo e eu estou aprendendo com vocês. Feliz é vocês que tanto ouvem, mas também guardam a palavra. Tem uma bênção especial para você essa noite, irmão, que resolveu parar tudo o que estava fazendo para aprender um pouco mais sobre as Escrituras. Amém, irmão? Tá feliz aí? Tá gostando? Tá enjoado ou não? A irmã Maria Gorete colocou amém, glória a Deus. Conversa comigo aí, irmão. Como é que você está achando aí até aqui? Daqui a pouco a gente já acaba. Como é que está aí? Está conseguindo entender? Conceição, está entendendo?
Depois eu também passo isso por PDF para vocês, tá, gente? Fique tranquilo. Vamos continuar, irmão? Olha lá. Agora vem uma coisa, irmãos, muito interessante que eu quero falar com vocês. Como interpretar as escrituras. Querido, a gente precisa tomar muito cuidado. Você já viu que as pessoas falam assim? Ah, a irmã Margarete Santos, ô glória, ô irmã Margarete, Deus abençoe, viu? Então, talvez você já ouviu as pessoas falar assim: irmão, a Bíblia, cada um tem uma interpretação. Cada um fala de um jeito. Irmãos, existe um jeito certo de interpretar a Bíblia. Existe um jeito correto de interpretar a Bíblia. Você quer ver uma coisa? Olha o que diz Lucas 24, 27, nos dando um conselho. Assim, ó. E Lucas 24, verso 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, Jesus expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Então, querido, deixa eu te explicar algo aqui. Por que as pessoas erram? Eu gosto sempre de dar esse exemplo. Você quer falar da morte, aí você só pega um texto, só pega um livro. Não, você precisa ir lá em Gênesis, você precisa voltar para o Apocalipse, você precisa pegar Mateus, você precisa pegar João, você precisa pegar Isaías. Todos os textos que falam do mesmo assunto. E aí você terá a interpretação correta. É por isso que muitos erram, irmãos. A Bíblia, Jesus um dia disse assim, irmãos, olha, pode um cego guiar outro cego? Ambos cairão num buraco ou num precipício. Por quê? Porque Jesus percebia que as pessoas não estudavam as Escrituras. A Bíblia, querido, não é apenas um livro para você pegar e sair lendo como uma coisa qualquer. Não. Quando você deseja algo, ore em primeiro lugar e peça direcionamento do Espírito Santo. E aí, busque todos os assuntos que falam daquele assunto específico que você quer estudar. E aí você vai ter uma compreensão geral daquele assunto. E aí sim, o seu estudo terá base bíblica. Está fundado na palavra. Né? E aí é difícil alguém falar qualquer coisa contra. Amém, queridos? Então, olha lá. Começando por Moisés, Jesus, né? Discorria sobre todos os profetas. Expunha o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Entendeu? Então, pegue tudo. Quer estudar sobre a vida? Quer estudar sobre o arrebatamento? Pegue todos os textos que falam disso. E aí sim você vai começar a ter uma compreensão melhor das escrituras. Amém? Tudo bem? Dá um amém aí para mim saber se está tudo bem, tá bom? Glória a Deus. Vamos lá. Irmãos, eu quero te falar algo aqui sobre cosmovisão. Anote. Se você tem uma caneta e um papel. Cosmovisão. O que é cosmovisão, irmão? Cosmo, só de eu falar cosmo você já imagina, né? É o mundo, é o universo, o cosmo, né? E visão é enxergar algo, é ver algo. Ou seja, cosmovisão é a visão que uma pessoa tem do mundo. É uma visão que a pessoa tem de Deus. É uma visão que a pessoa tem da Bíblia. Então isso nós damos o nome, né, de cosmovisão. E cada ser humano, querido, tem uma cosmovisão diferente, né? E a gente precisa ficar atento, porque Jesus, ele vai nos mostrar algo. Ele vai agora, eu vou entrar em algo que Jesus vai nos mostrar. Se a pessoa não tomar cuidado, irmãos, ele não guarda o que Jesus nos ensina constantemente. Muitos, irmãos, estão ainda atrás de filosofias. Muitos estão atrás de conselhos espirituais. Mas a Bíblia, nós estudamos hoje que Jesus disse, olha, examinais as Escrituras, porque
vós cuidar nelas a vida eterna. Então, quando mais você conhece, ele também fala, né, para nós nos santificarmos na verdade, e a palavra dele é a verdade. Então, quanto mais nós buscamos essa verdade, quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo, a nossa visão de Bíblia, a nossa visão de Deus começa a ser mudada. Mas precisamos tomar muito cuidado, querido. Por qual motivo? Porque, olha, como as pessoas reagem aos ensinos das Escrituras? Justamente por causa de quê? Aqui tem uma pergunta. Por causa da cosmovisão. Porque cada um começa a enxergar de uma forma diferente. Então, se você nunca tinha ouvido falar nessa palavra cosmovisão, guarde, anote, porque é uma palavra muito usada, né? E Jesus, então, ele começa a falar alguma coisa para nós, irmãos. Ele vai falar sobre a parábola do semeador. E aí, querido, é onde entra eu e você. É agora que o Senhor quer nos mostrar quem nós seremos. Ele vai mostrar 4 tipos de solos. Vamos tirar a palavra solo. Ele vai mostrar 4 tipos de corações. E qual desse coração é o meu e é o seu? O que realmente eu estou fazendo ao aprender a palavra de Deus? E eu gostaria de ver com você. Olha o que Jesus diz em Mateus 13. Quais são os tipos de solo apresentados na parábola? E o que eles significam? Olha só, querido. Então, em Mateus capítulo 13, ele vai falar que existe um solo, que a palavra foi plantada, né, no meio do caminho, e ela caiu à beira do caminho. Olha o que ele diz aqui, Mateus 13, verso 4. Ele vai falar como é que foi, olha o que ele diz. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. Agora Jesus vai explicar o que isso significa. Ele diz assim, no verso 19. Ouvindo alguém a palavra do reino, preste atenção, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Amém, querido? Então, hoje, você precisa entender. Você precisa entender a palavra do Senhor, para que a palavra não seja caída no teu coração. Você não seja esse solo que caiu no caminho, que ficou no caminho. Essas pessoas, irmãos, está cheia. Pessoas que escutam, mas não querem entender. Eles não querem voltar atrás. E a palavra vem, bate, mas ela não consegue germinar. Por quê? Porque ela caiu na beira do caminho. Amém, queridos? Aí ele diz aqui, olha, solo rochoso. Olha o coração de solo rochoso. Ele fala no verso 5. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. E ele vai explicar no versos 20 e 21. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Olha só que interessante. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegar a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então, irmãos, olha o que Jesus diz, que essa pessoa, ela recebe a palavra, e ela até se alegra, mas ela não mantém a firmeza, ela não confia ao ponto de se entregar. Então, na primeira provação, na primeira luta, na primeira angústia, ela desiste, querido. Ela desiste. Será que, como está o seu coração hoje nesse ensinamento? Olha, Jesus está nos dando hoje uma nova cosmovisão. Anote isso, querido. Jesus está te dando hoje
uma cosmovisão diferente, uma visão de Deus diferente nesse estudo. Uma visão da Bíblia diferente. A Bíblia hoje foi apresentada para você, para que você tenha sabedoria, para que ela te ensine, para que ela te corrija e para que ela te leve ao perfeito andar, à perfeita obra. Então a palavra foi jogada, mas qual é o seu coração? Falamos aqui da que caiu em meio às pedras. Entre os espinhos, olha só, irmão, entre os espinhos, verso 7 ele diz: e outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. No verso 22 Jesus explica: e o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ele fica infrutífero. Eita, irmão! E aí? Olha o Carlos Alberto aqui, amém! Irmão, olha o que Jesus falou. Essa que foi semeada entre os espinhos. Ele ouve a palavra, mas ele olha para trás, querido. As amizades, os prazeres do mundo. Ele acha que aquilo é melhor do que o que ainda está por vir. Ô, irmão, Deus hoje está falando aqui, querido, nesse estudo. Qual é o seu coração? Mas também, querido, olha só, existe a boa terra. Mateus 13, verso 8, ele diz: e outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. E no verso 23 ele vai explicar quem é essa pessoa. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, é o que compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, e outro 60, e outro 30. Aquele que hoje se dedicou nesses momentos para ouvir e para aprender, que tem na sua casa, no seu lar, um manual da vida. Este, se compreender e guardar a palavra, olha lá, compreendeu a palavra, você vai dar frutos, querido. Você vai dar frutos. E nada vai acontecer com você. Como é que está a tua vida, querido? Como é que está? Qual é a decisão que hoje você quer tomar referente a isso? Qual é a decisão que hoje Deus manda eu te dizer? Olha, o que você vai fazer com o que eu te ensinei hoje? E aqui, querido, eu tenho uma decisão. E diz assim: creio que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Desejo aceitá-la como regra de fé e prática. E prometo, pela graça de Deus, estudar e praticar seus ensinos. Amém, queridos?